Cristo nos envolva a todos. E dando continuidade ao projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, o tema da nossa reflexão de hoje é: viver o Evangelho no trabalho é possível? Iniciamos com as questões 674 em diante do Livro dos Espíritos, que nos mostra que o trabalho é lei da natureza e por isso mesmo constitui uma necessidade para todos, que toda ocupação útil é trabalho, que o trabalho é expiação, da qual necessitamos para resgatar os abusos e os erros cometidos no passado, mas é também meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. E isso é indispensável ao nosso progresso e ao progresso da comunidade em que vivemos. Então o trabalho é uma lei da natureza, da qual ninguém pode fugir sem prejudicar a si mesmo. O espírito Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo A Bênção do Trabalho, nos ensina que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. E nós sabemos que o lar é a escola mais importante para o espírito. É lá que esse lar, o nosso lar é formado por entidades que normalmente possuem laços de existências passadas e que se encontram novamente no presente com o objetivo de apararem arestas no relacionamento e de evoluírem moralmente. Mas existem várias outras esferas de ação do espírito que também visam seu aperfeiçoamento. E uma delas, que merece nossa atenção e que é o tema da nossa reflexão, é o ambiente de trabalho. O local de trabalho é onde passamos grande parte do nosso tempo. E nos relacionamos nesse local com várias pessoas, cada uma com características distintas. Então, já respondendo à pergunta do nosso tema, consideramos esse espaço como uma abençoada escola e um local apropriado para cultivarmos as sementes evangélicas. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos ensina que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes, já os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. E ele esclarece que o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. E que, de modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. E existem tanto aqueles locais de trabalho que são extremamente agradáveis e prazerosos, nos quais nos sentimos bem, quanto aqueles outros nos quais queremos sair o mais rápido possível, porque nos causam perturbações diversas. Se nós trabalhamos num ambiente que não é bom ou com pessoas com as quais não conseguimos nos dar bem, nós podemos nos lembrar de que a doutrina espírita nos ensina que nada acontece por acaso e que há sempre um motivo justo para tudo. Nós temos de entender que o trabalho não é apenas oportunidade de remuneração para o sustento pessoal, mas propicia também o nosso crescimento espiritual e o bem-estar social. Com essa visão, então, devemos levar para o ambiente profissional o nosso ideal de cooperação, a alegria e a gratidão, contribuindo assim para a boa vibração do local. Se temos um colega de trabalho que seja de difícil trato, com o qual não temos afinidade, nós precisamos orar por ele, exercitar a paciência, a tolerância, o respeito. No ambiente de trabalho, nós podemos orientar e esclarecer, ouvir e conversar, oferecer-nos para auxiliar, nos colocar à disposição para o que for preciso, tratar a todos com educação, simpatia, gentileza. Isso pode fortalecer o relacionamento entre as pessoas e melhorar o ambiente de trabalho. Imaginemos dois tipos de lugares, onde há colegas que não se dão bem, pessoas mal-humoradas, que não gostam do seu trabalho, e no outro há pessoas que se respeitam e auxiliam-se mutuamente nas tarefas, que aprenderam a gostar e a valorizar o que fazem, que entendem a importância das suas atividades para o desenvolvimento da empresa. Em qual desses lugares nós nos sentiríamos melhor? Então, assim como ocorre na família, é possível que existam em nosso ambiente de trabalho pessoas que dependem de nós em algum aspecto. Nós precisamos estar atentos para identificar o que podemos fazer para auxiliar essas pessoas e também o que é possível aprender com essas pessoas, com esse ambiente de trabalho.
Conseguir aumentos salariais e promoções, progredir na carreira que escolheu, isso é lícito, é um direito de todos. Mas nós espíritas temos de estar atentos para não prejudicar ninguém nessa trajetória. Com atitudes baseadas no Evangelho de Jesus, seremos capazes de realizar grandes transformações e de inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Precisamos ter consciência de que se o nosso trabalho não nos proporciona grande soma de recursos financeiros ou ascensão na carreira profissional, como espíritos imortais, nós estamos adquirindo maior experiência de vida e desenvolvendo valores e virtudes que vão nos impulsionar na nossa caminhada evolutiva. Outra questão que nos chama a atenção é que para que tenhamos êxito no trabalho, isso não quer dizer necessariamente o ganho de muito dinheiro, mas uma constante satisfação íntima, é importante que nos dediquemos a um tipo de atividade de acordo com as nossas aptidões e preferências, sem nos deixar influenciar pela possibilidade de ganho material ou de poder que uma profissão pode proporcionar, pois esses valores são transitórios e cada profissão exige determinadas qualidades que nem todos possuímos. Nós sabemos também que a maioria das pessoas não trabalha com o que realmente gosta, mas precisamos entender que se mudarmos o nosso olhar em relação ao nosso trabalho, entendendo os benefícios que ele pode nos proporcionar, que vão além de garantir a nossa subsistência e de nossos familiares, nós nos sentiremos melhores, mesmo fazendo aquele trabalho ou naquele ambiente em que não gostamos muito. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho e para não sermos infelizes nesse tempo, que é precioso para nós, precisamos nos adaptar ao trabalho que encontramos, nos esforçando para fazê-lo cada vez melhor. Precisamos assumir a atitude daquele modesto operário cujo serviço era quebrar pedras e que, interrogado sobre o que fazia, respondeu com entusiasmo: "Estou ajudando a construir uma catedral." Então é importante termos a certeza de que em qualquer profissão, em qualquer tipo de trabalho, desde que façamos o melhor que consigamos, nós estaremos contribuindo para o progresso e o bem-estar social. Fazer o extraordinário será trabalhar com imensa alegria e realizar o melhor, não nos esquecendo da ajuda em todos os sentidos a ser dispensada em favor daqueles que trabalham conosco e das pessoas que frequentam o nosso local de trabalho. Precisamos produzir pela alegria de sermos úteis e ativos, elevando os nossos corações a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, assim como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. E para finalizarmos a nossa reflexão, vou apresentar aqui uma prece, a prece por trabalho, que na internet está atribuída a Bezerra de Menezes, mas eu não consegui confirmar, mas que é muito bonita. E a prece é da seguinte forma: Senhor, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar, segundo nos ensinastes. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo. E nas horas de crise, conserva-nos em mais trabalho a fim de não perdê-los. Se errarmos, faz-nos trabalhar na própria corrigenda. E, sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Senhor, ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal e auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Que Jesus nos abençoe. Obrigada.